Saudações, meus amigos e minhas amigas. Estamos de volta mais uma vez. Eu sei que demorei um pouco aqui a voltar com mais um vídeo, mas foi porque para trazer a verdade você precisa estar limpo de certas coisas, purificado, E por isso mesmo, como foi um grande trabalho fazer esse vídeo, eu peço que vocês fiquem comigo aqui até o final e depois decidam se querem dar o seu like ou não, se inscrever no canal, etc. Mas quero dizer que é muito bom estar aqui de volta mais uma vez e, como temos visto, o tempo continua acelerado e tem tomado um rumo de transformação inevitável. E assim aqueles que acreditam deter o poder sobre as massas estão percebendo a virada de um jogo que achavam que já tinham ganho, mas inquietam-se ao observar que as suas demandas não estão sendo mais atendidas e o controle sobre aqueles que tanto tempo lhes deram crédito, muitas vezes até com votos de boa-fé, escorrem por entre os seus dedos. Assim, nós temos percebido que o poder de mudar o mundo sempre esteve em nossas mãos, onde todas as transformações podem ocorrer de uma forma rápida ou demorada, de acordo com o que colocamos a nossa força e mestria em atividade. Porque ser um mestre é, além de ser um instrutor de algo, é antes de tudo também se portar em um ambiente que está constantemente chamando-nos a um exercício de equilíbrio. E ser um mestre é, sobretudo, não dar seu poder a ninguém, no sentido de permitir que guiem as nossas vidas e retire de nós a soberania de simplesmente ser quem somos. Assim, os que atuam nas trevas reconhecem e sempre reconheceram o seu poder. Do contrário, não estariam tão preocupados com a ideia de que os mestres da luz e da sabedoria estão reassumindo a dianteira das suas próprias viagens. É certo que muitos por milênios, todos nós passamos por desafios que nenhuma alma da galáxia havia passado antes. Quero dizer, não de uma maneira tão intensa, não como foi e muito menos como tem sido, que é com certeza muito reconhecido por toda a espiritualidade maior, principalmente por todo esforço para nos mantermos lúcidos em meio às tormentas de um mundo em evolução e com as nossas auras e espíritos atormentados pela dor e a desconexão da nossa originalidade. Mas nos últimos anos, apesar das circunstâncias, nós temos aprendido a olhar mais uns para os outros, a dar as mãos de uma maneira mais compassiva, quebrando as fronteiras do preconceito e qualquer coisa que tente colocá-nos uns contra os outros. Pois isso é o que aqueles que atuam nas trevas sempre quiseram e fizeram ao nos dividir. Mas mesmo assim nós avançamos para o que é chamado de comunidade de luz ou cidades luz, quando finalmente poderemos viver em harmonia. Ainda que nas últimas décadas, especialmente muitos líderes espirituais planejaram e desenvolveram projetos dessa natureza, mas é fato que quando em grupos algumas inclinações a velhas maneiras ainda se sobressaem devido à influência dos corpos inferiores desejosos de supremacia e poder, criando assim conflitos dentro desses ambientes, é somente com boa vontade, pela busca da harmonia e entendimento mais profundo das leis espirituais do cosmos, do universo, é que se verão cada vez mais envolvidos em comunidades do tipo, porque inevitavelmente este é o destino previsto. E assim as cidades luz se tornarão cidades de cristal, que se tornarão redutor de cura e regeneração, onde muitos dos emissários da luz já estão em ambiente físico ou se preparando para a entrada nesses empreendimentos. E reforço ainda que para se adentrar a esses grupos é necessário fazer um trabalho interno, onde é essencial uma fraternidade real, o respeito e a diplomacia, que são impulsos e formadores de campos de proteção especiais para que resquícios das trevas ainda presentes não venham infiltrar-se, causando desassossegos e discórdias em trabalhos tão magníficos e preciosos. 2026 é um ano onde estamos entrando em reconexão com a fonte de tudo e de todos, o Criador eterno e infinito. Um ano de inícios de reconexão com a nossa própria individualidade de liderança. Um ano para todos nós
tomarmos posse da nossa vida, onde perceberemos a grande necessidade de caminharmos com as nossas próprias pernas, reassumindo nosso poder, tornando as rédeas das nossas vidas. Você sente isso? Comente abaixo se sim ou não. Tudo isso porque todos nós entraremos em uma grande transição de um eu não autêntico para o nosso eu mais autêntico. Perceberemos descortinados véus onde não só a gente, em nossa individualidade, sentiremos essa mudança profunda como em nosso entorno, nos ambientes que envolvem a ciência, a política e a religião. Por exemplo, quando as máscaras caírem continuadamente, todos irão se surpreender quando muitas mentiras forem expostas. Isso faz parte desse ano, faz parte das revelações que se mostrarão em 2026 para nós, que se estenderão adiante no contínuo processo de transformação do seu eu inferior para o seu eu superior, bem como de toda a superfície da Terra e todos os reinos que a compõem. E no caminho dessa transformação está em andamento a aproximação em massa dos nossos irmãos estelares da luz que estão chegando ao nosso sistema solar. E apesar de alguns já estarem por aqui, mas em uma dimensão mais alta e invisível para nós, já chegou aos nossos líderes globais a informação de que não serão mais tolerados por muito mais tempo as narrativas de que estamos sozinhos no universo. Sim, eles sabem sobre os alienígenas. Também sabem do retorno dos mestres da sabedoria ao planeta. O 3i Atlas é um bom exemplo disso, inclusive além de ser uma nave que todos nós já deveríamos saber que é, eu tenho uma informação a mais que muitos não sabem, como a de quem são os seus habitantes, que são draconianos e reptilianos. Mas calma, porque eles não são das trevas, mas répteis da luz, e fazem o seu trabalho como todo aquele que serve à luz e não às trevas. Como eu sei, Jesus me revelou. Também me foi revelado que haverá muito mais atividades das naves alienígenas, pois irão nos contactar muito mais. Inclusive haverá grandes naves espaciais saindo dos centros da Terra e dos oceanos, onde principalmente quando estivermos dormindo buscarão a gente para os devidos contatos em desdobramento astral. Não há dúvidas disso. E como já estamos vendo, haverá alguns colapsos de alguns governos no planeta, pois suas direções entrarão em conflito com as novas energias entrantes, as quais exigem espaço e uma nova vibração para a transformação. E assim também duas religiões antigas começarão a ruir, porque o orgulho, a vaidade e a prepotência os levarão às ruínas. E velhas lideranças serão convidadas a serem retiradas de cena, pois até mesmo o mundo que nós vemos irá começar a ruir e não há mais nada que possa sustentar. É necessário que isso aconteça para que o novo venha e faça parte do planeta. Também é preciso dizer que haverá um aumento da atividade vulcânica em certas regiões e a natureza começará a dar os seus sinais de uma maneira mais enfática e definitiva, porque a Terra está se movendo e se ajustando às novas frequências que entram em seu sistema. Mas não é preciso se assustar, porque os seres da luz, através das suas frotas galácticas, estão a nos ajudar e manter o equilíbrio entre tudo e todos à medida do possível, especialmente entre aqueles que desejam a paz e o amor na nossa amada Mãe Terra. Mas é preciso informar também que existem algumas lideranças em nosso mundo que planejam, através de uma guerra biológica, criar um caos no sistema alimentício com a disseminação de pragas. E certo é que muito do que a população já consome estão geneticamente modificados, prejudicados, para gerar mais doenças na população e ainda criar mais caos a provocarem uma escassez de alimentos. Sim, isso é mais uma forma de tentar manter o controle sobre as massas. Por isso pedimos sempre a ajuda dos céus e da luz para proteger e abençoar a nossa Mãe Terra. Em 2025, nosso GNA entrou em ativação. E agora em 2026, veremos e sentiremos um aumento da nossa mestria, da nossa consciência e começaremos a saber quem realmente nós somos e por que estamos aqui.
A verdade é que essa não foi a primeira vez que mergulhamos tão profundo na densidade da matéria, mas sem dúvida alguma é a vez que mais sentimos, mais aprendemos e mais expandimos. É a vez que o mais profundo foi tão esmagador dentro das nossas almas, mas graças a Deus nós estamos retornando a uma consciência mais expandida, onde iniciaremos o retorno a uma mestria significativa. Também teremos o apoio dos mestres da sabedoria do espaço, e dos que já ascenderam da Terra, os chamados mestres ascensionados, que intensificam os seus contatos com as pessoas da Terra, através de sonhos, intuições e radiações, onde se mostrarão para muitos de várias maneiras, fazendo-nos lembrar de quem nós somos. A verdade é que nós ultrapassamos os marcadores de risco quando a nossa humanidade esteve por um fio do autoextermínio, mas conseguimos transcender, entrando em uma profunda cura, onde esta encarnação é uma encarnação de cura. E nós estamos imersos neste processo, indo além, encontrando o nosso verdadeiro eu e o mestre que nós somos, o que significa que nós também receberemos mais visitas dos mestres galácticos e dos nossos guias e mentores e mestres ascensionados, para aprendermos com esses mestres, onde doaremos tudo o que aprendemos e teremos mais liberdade de ser, e o poder exterior não mais minará as nossas forças, porque nós nos reconheceremos como o mestre que somos. E esse ano será um ano profundo de interiorização, onde teremos mais a necessidade de estarmos sozinhos com nós mesmos. Também estaremos mais inclinados à união, à autocompreensão e à compreensão mútua. Vocês sabiam que há milhares de anos atrás, os pleiadianos deixaram cápsulas cristalinas de energia em nossas células, nas memórias delas, tanto no físico como no corpo astral? E o nosso DNA, que está repleto dessas células, onde se abrirão dentro das nossas células, jorrando luz que irradiará por todos os nossos poros, por nossas auras e por todo o nosso ser. É o código que ativará mais ainda a memória de quem somos e também um reativador de mestria. São cápsulas do tempo que instalamos junto com os pleiadianos em nós mesmos no eterno agora. E essas cápsulas serão abertas mais intensivamente agora em 2026, promovendo uma grande atividade do chakra cardíaco e laríngeo, onde perceberemos mais energias nessas áreas, resultado da abertura dessas cápsulas. Assim, em 2026 haverá uma infusão de luz em nossas células como nunca antes houve em 12 mil anos. Agora, voltando aos governantes da Terra, não sei se vocês sabem, mas há muitos híbridos de natureza maléfica, inseridos exatamente nos centros de poder da Terra. Mas saibam que neste ano de 2026, os seres galácticos da luz ativarão uma tecnologia das suas naves, liberando no ar uma nanotecnologia, claro que sem causar danos aos povos da Terra, a não ser a esses híbridos e clones, que começarão a perceber um colapso orgânico e desassociações de si mesmos, onde aos poucos serão retirados de cena. Enquanto isso, agentes das frotas galácticas farão coleta de dados e inserção de novas dinâmicas, apreensões de entidades etéricas e o preparativo das massas para o primeiro contato. Bem como também criarão estruturas físicas, mentais e espirituais para a transição da Terra para a quarta e quinta dimensão. E assim, a ciência se abrirá para além da matéria física, onde até universidades estudarão sobre a vida após a morte, apoiados por cientistas que já estão abertos a isso, começando a espalhar essa verdade irrefutável, porque cientistas começarão a ter mais sonhos lúcidos sobre isso, influenciados, claro, pela espiritualidade maior de luz, inclusive onde receberão as mensagens dos mestres que os guiarão sobre a assinatura de Deus no DNA. Também mais almas passarão pelo processo de EQM, quase morte, onde darão seus relatos em hospitais em todo o mundo, corroborando com a verdade, da vida após a morte. E os que controlam a ciência serão encurralados, pois os mestres começarão a afastá-los para que a ciência possa ter
uma maior comunhão com o Criador Supremo. Então, em 2026, serão instalados em todo o mundo, apoiados pelos mestres, antenas etéricas e físicas de comunicação multidimensional que causará um aumento nas transmissões de outros planos de existência para o plano físico. Até mesmo os nossos aparelhos estarão sujeitos a receber informações de fora do plano físico, que serão codificados em mensagens. Então, o que chamamos de transcomunicação instrumental estará em muito mais evidência a partir de 2026. E a verdade, apesar de parecer muito ilusória, é que em um futuro não muito distante, conversar com um amigo, parente ou até mesmo um amor que já se foi, que deixou esse plano físico, será tão fácil como conversamos hoje entre as pessoas em várias partes do mundo com a nossa tecnologia. Pois é, você poderá fazer uma chamada de vídeo para o seu pai, sua mãe que já foi. Você acredita nisso? Bom, nosso mestre já disse, né? Quem crê verá, e bendito é aquele que não precisa ver para crer, mas crê que verá. E esses cientistas estão trabalhando nisso também, com o apoio das forças da luz, é claro. Agora, e quem sabia disso? O grande mestre encarnado, né? Que já foi, Nikola Tesla, que não apenas sabia disso, como trabalhava na construção de antenas para esse fim quando foi interrompido. Mas ele está de volta para continuar esse trabalho. Pois é, e não só ele, como muitos outros mestres também, que irão auxiliar na construção de pontes entre o mundo espiritual e o físico, porque esse é o nosso destino, que é o romper dos véus. Também é preciso dizer que 2026 é um ano para grandes batalhas e enfrentamentos internos. Tanto que eu, para chegar a essa mensagem, tive que enfrentar meus traumas, bloqueios, medos, mas aqui estou mesmo após 7 dias para lhes trazer essa mensagem. Por isso mesmo, me ajude aqui a compartilhar esse vídeo para que a verdade chegue ao maior número possível de pessoas. Mas sim, foram exatos 7 dias desde o grande portal 1 do 1 do 1, em 10 de janeiro de 2026, porque você não pode se tornar um mestre ou elevar a sua frequência se você não enfrentar as suas questões internas como traumas, medos, bloqueios, qualquer sentimento negativo em suas memórias, porque elas simplesmente impedem você de se elevar e são como âncoras agarradas na terra do ego, que cria todo tipo de ressentimento e vitimismo. Mas nós somos filhos de Deus, não só criados por sua imagem e semelhança, mas sim criados por toda a magnificência e exuberância que Deus é, porque fomos criados pelo próprio Deus, do próprio Deus, como centelhas eternas do fogo eterno que é Deus, e contamos com toda a sua estrutura espiritual e eterna. Então chega de vitimismo, não é mesmo? Pois nós somos deuses, os criadores do nosso mundo e do nosso destino. Então pegue a sua espada de luz e corte os laços sombrios que te prendem a um mundo de fraqueza, dor e negativismo. E assim abra espaço para a luz que você é e que quer expandir em você mesmo. E assim vocês permitem que as forças da luz venham em seu auxílio, cortando as demandas impostas que atuam nas trevas, cortando os velhos laços com as estruturas de crenças limitantes para impedirem a todos nós de crescermos e evoluirmos e nos tornarmos verdadeiramente o que já fomos uma vez nesse mundo e nas estrelas, pois acabamos de entrar em um ano que separará o velho mundo do novo mundo. Isso será muito evidente. Tanto que a vida lhe perguntará de que lado você está e a quem você serve. Também é importante não adentrarmos aos impulsos de raiva, revolta e nem a conflitos desnecessários. Pois o guerreiro que desperta em 2026, esse guerreiro da luz, com a espada da luz, é um guerreiro diplomático, mas que sabe usar a sua energia para abrir os caminhos e se impor, mas dentro do equilíbrio e harmonia. Na astrologia, Marte vem para dar força, mas uma força com a mestria do guerreiro consciente, não mais o guerreiro que empunhou espadas de aço, arcos e lanças, mas sim a fé e a aliança com a fonte criadora, que é Deus, e a coragem missionária. Eis aqui o nascimento dos mestres guerreiros, montados em seus cavalos, abrindo caminhos pelas estradas sombrias e levando luz e direcionamento a um grande tempo de transformação.
O guerreiro que agora age com sabedoria, sem impulsividade e reage com mestria, pois está alinhado ao seu real propósito espiritual. E assim é, porque a era do esquecimento está terminando e o relembrar de quem nós somos é agora. Assim, honrem o silêncio e ouçam as suas almas, porque o mestre que você espera para te salvar é você que está despertando. Eu sou Sandro Sabag, o seu buscador da verdade, que voltou para lhe trazer mais essas grandes verdades de 2026. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, pois mesmo que eu demore um pouco para fazer um novo vídeo aqui, saiba que ele virá. Se você não estiver inscrito, poderá perder o vídeo. Então ative também o sininho das notificações. Se puder, compartilhe com quem achar por bem compartilhar. Um beijo no coração de todos vocês, fique com Deus, que a luz de Deus brilhe em seus caminhos como nunca antes.